Fala, Render People! Um artista 3D vendeu um JPEG por 69 milhões de dólares. Isso mesmo, gente. Ele criou uma NFT da sua obra e vendeu pela internet. Mas para tudo, porque eu preciso te explicar melhor tudo isso, né? Então vamos começar do começo. Uou, gente! É um negócio que dá um nó na cabeça. Eu falei aqui em NFT, você percebeu? Ele criou um NFT da sua obra de arte. O que diabo é NFT? Gente, eu vou nesse vídeo de hoje te explicar isso que está acontecendo aqui no mundo digital e no mundo real. Realmente tem artistas vendendo por milhares de dólares, por centenas de milhares de dólares e até por milhões de dólares, como eu acabei de falar, gente. A arte, isso mesmo. Render 3D ou outros tipos de arte digital. Eu vou falar sobre tudo isso aqui nesse vídeo, tá, gente? Primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte: sim, a galera, os artistas estão criando de maneira digital um código único da sua arte e vendendo eles na internet por essa grana toda. Como é que funciona isso, gente? NFT. Você provavelmente já deve ter ouvido aí, se não lembra, tenta buscar na memória, porque tem alguém falando disso na internet. NFT são os Non-Fungible Tokens, ou seja, tokens não fungíveis. Ai, que ótimo, Ander, agora você explicou muito bem. Eu também, quando vi a tradução, falei, que legal, a tradução eu entendo menos do que o nome original. Gente, existe essa palavra no dicionário que é fungível. O que é uma coisa fungível? É uma coisa que pode ser substituída por outra da mesma espécie, ou seja, é uma coisa que é equivalente à outra. Por exemplo, uma nota de 10 reais. Uma nota de 10 reais você pode trocar por outra nota de 10 reais, não há problema nenhum em fazer isso. Por quê? Porque você sabe que ela vale 10 reais e a outra você sabe que vale 10 reais, então você pode trocar uma pela outra. Isso mesmo, o dinheiro é a coisa mais fungível que temos aí como exemplo para dar, tá? E o que é uma coisa não fungível, então? Portanto, o não fungível é uma coisa que é única, tá? É uma coisa que não pode ser facilmente substituída por outra, como por exemplo a arte, não é mesmo? Então a arte, ela realmente tem esse valor intrínseco, ela não é uma coisa objetiva. Você não consegue pegar um quadro lá que tem 50 centímetros por 40 centímetros e tem um outro quadro de 50 centímetros por 40 centímetros, vamos trocar esse quadro por esse? E um é do Van Gogh e o outro é do Zezinho. Não dá, por quê? Porque o que vale naquele quadro é muito mais que isso, né? É a arte que tá nele e não o tamanho, a raridade dele, a escassez que você... Quantos quadros aquele pintor fez? Ele já morreu? Ele tá vivo? Ele é famoso? Ele não é? Então, tem vários fatores que influenciam no valor dessas coisas, como por exemplo a arte, certo? Então, isso são coisas não fungíveis. E um non-fungible token, o que é um token, gente? Um token, ele é um símbolo, tá? Ele é um símbolo, é um código digital criado para aquela sua arte. Pode ser classificado como um símbolo que não pode ser substituído, tá? Então esse token é justamente a sua arte de maneira digital dentro da internet, dentro do blockchain. Blockchain, isso mesmo, gente. Então assim, ó, NFT e blockchain. Olha, como tudo é digital no NFT, né? O NFT ele precisa de um mecanismo de funcionamento mais técnico. Isso tudo é feito usando o blockchain. E o que é o blockchain? Ele é um grande arquivo digital que computa uma porrada de transação e distribui os registros de cada uma dessas transações em vários computadores aí espalhados pelo mundo. Então isso é o blockchain, né? E eles utilizam isso para criar o NFT, tá? Vamos lá, mas vamos voltar um pouco aqui para os não fungíveis, né? A gente falou arte, mas a gente tem também, ó, músicas, GIFs, até memes, gente, tweets, renderings, 3D, isso mesmo. E eu já vou falar daqui a pouquinho coisas que estão sendo vendidas na internet em NFT, tá? Mas antes, talvez você queira saber como que você transforma as suas artes em NFT para poder vendê-las na internet. Primeiro a gente precisa falar de transformar a sua arte em NFT, né? Isso tem um nome, se chama Mint, ou seja, você vai mintar a sua arte criando um NFT
da sua própria arte digital. E para fazer isso, você vai usar uma plataforma, como por exemplo a Haribo, que ela vai o quê? Tokenizar o seu arquivo, transformando em NFT, tá? Gente, e quanto custa para fazer um mint, ou seja, transformar sua arte em NFT? Depende, tá? Depende da plataforma, depende de como você vai fazer, do horário do dia, depende de várias coisas, tá? Mas pode custar até menos de $10, mas pode também custar mais de $100, gente, para fazer esse mint, para criar o seu NFT, para conectar o seu NFT com o contrato da plataforma, tá? A plataforma também cobra uma comissão, né? Cada vez que você fizer uma venda de uma NFT, a plataforma ganha uma porcentagem da sua venda. Claro, é assim que ela vive, né? Assim que ela ganha dinheiro, tá? E como é que você pode pagar para fazer esse mint, né? A forma mais comum, tá? É usando a criptomoeda Ethereum. Mas também existe uma série de outras, tá? Tem Cardano, Binance Smart Chain, Bitcoin Cash, tem uma porrada já também. Mas a mais que todo mundo utiliza é a Ethereum, tá? E olha só, quando você for vender, você também vai receber em criptomoeda, tá? E depois sim, na sua wallet, você vai poder vender e transformar em dinheiro de verdade. Não se preocupe. Olha só, eu quero dar alguns exemplos aqui do que já foi vendido. Lembra que eu falei no começo aqui do vídeo que um artista vendeu um JPEG por $69 milhões? Isso aconteceu, gente. E nem ele se acreditava nesse valor. Tem um vídeo dele, ele não se acreditando quando chega no final que foi leiloado por 69 milhões. Isso mesmo, gente. Agora em março, o artista americano Beeple colocou para vender um token único de uma colagem com 5.000 imagens digitais que ele criou digitalmente. E ele faz isso diariamente, tá? Vamos dar os devidos créditos, né, gente? O Beeple, se você já acompanha ele, eu já acompanho ele há algum tempo, ele há 13 anos publica todos os dias um render, uma imagem nova. Todos os dias há 13 anos, gente. Isso mesmo. E o que ele fez? Ele fez uma colagem de todas essas imagens de 13 anos, fazendo uma imagem por dia. Esse JPEG aqui. Tom. E essa colagem ele chamou de os primeiros 5.000 dias, que são os 13 anos aí que ele ficou fazendo isso, né? Que continua fazendo, tá? E a venda aconteceu pela casa de leilões Christie's, que é tipo famosíssima, e o preço foi de 69 milhões, ou seja, corrigindo aqui no dia de hoje, dá 380 milhões de reais, gente. Outras coisas que já foram vendidas em NFT. Gente revolucionando realmente a arte, por exemplo, a banda de rock King of Leons, conhece? Foi a primeira a registrar um álbum inteiro em NFT. O disco When You See Yourself foi lançado em todas as plataformas digitais lá no início de março desse ano já, que ganhou versões únicas via NFT e que dá aos compradores artes exclusivas e, tipo, deu entrada vitalícia nos futuros shows. E só nessa brincadeira, gente, eles arrecadaram aí $2 milhões, ou seja, 11 milhões de reais vendendo isso em NFT. Tem a cantora Grimes também, que é casada lá com o Elon Musk, o famoso Elon Musk, leiloou no início de fevereiro uma porrada de arte digital também que ela mesma faz lá, e essas peças foram vendidas num único evento que juntas todas essas peças que ela vendeu arrecadaram aí $6 milhões, ou seja, mais de 33 milhões de reais, gente. Eu sei que esses valores parecem absurdos, mas isso está acontecendo. Também em março, uma empresa queimou um painel, gente, feito pelo artista Banksy. Conhece? Os caras fizeram, eles pegaram a original. Isso mesmo. Vai mostrar aqui, ó. Deixa eu ver se a gente consegue mostrar. Eles queimaram, gente, a obra original do Banksy. Filmaram eles queimando. E daí o que aconteceu? Essa filmagem deles queimando, eles venderam. Eles venderam por 380 mil dólares, ou seja, 2,1 milhões de reais. Um vídeo deles queimando a obra original do artista. Daí eu não sei se isso é legal, né? Daí, poxa vida, né? Pô, queimar o original pra vender digitalmente. Tem gente que criticou. Ai, gente. Os caras estão fazendo tudo que é digital vender em NFT. Tem um youtuber americano, Logan Paul, faturou 5 milhões vendendo em NFT uma foto dele mesmo segurando umas cartas de Pokémon, acredita? Jack Dorsey, o CEO do Twitter, ele vendeu um dos seus primeiros tweets. Isso mesmo, a primeira mensagem enviada por ele na rede social foi adquirida por 2,5 milhões de dólares, gente. 13,9 milhões de reais. O post foi leiloado depois para um evento de caridade, tá? Então, gente, tem mais um monte de coisa acontecendo. Os caras estão vendendo jogadas
de basquete, sabe? A filmagem das maiores cestas do basquete. Os caras estão arrecadando uma grana fodida com isso aí, tá? E agora, como tudo isso que eu tô falando aqui pode ser útil para nós, artistas 3D, tá? Eu conheço pessoalmente alguns artistas que já estão vendendo os seus renderings em NFT, tá? E já estão faturando. Claro que os que eu conheço, a maioria deles vendeu aí pelo valor convertido em reais de cerca de tipo 5 mil reais, 20 mil reais cada imagem. Não são os milhões que a gente tá vendo nas grandes vendas de NFT. Porra, mas já é bem legal, né? Vender um render lá por 20 mil reais, 12 mil reais, 18 mil reais. Isso tá acontecendo, tá? Outra coisa muito legal é o lance de royalties, porque como aquele token, ele tem um registro, sabe exatamente quem é o proprietário, quem é o criador dele, né? Quem foi que fez o mint dele, ou seja, o artista, e depois ele vendeu pro fulano. Vamos lá, vamos dizer que ele vendeu por um valor, tá? Depois esse cara que comprou vendeu para outra pessoa. Você tem um registro, tá? De quem é o dono, então, e o que vai acontecer? Você tem um royalty, você pode colocar 10, 20 ou 30% de royalties para cada venda. Então assim, ó, você faturou 100% da primeira vez, porque você vendeu. Depois que esse cara vender para um terceiro, 20%, por exemplo, se você determinou lá no smart contract, o que acontece? Cada vez que isso for vendido para alguém, você vai ganhar 20% daquela grana. Então isso é muito legal, pode ser 10, 20, 30, você vai setar isso, tá? E isso me parece bem interessante para nós artistas, né? Gente, e aonde que você pode vender o NFT, né? Olha, gente, as plataformas de venda de NFT tem várias já, tá? Existem aquelas gratuitas em que você pode ir lá em 15 minutos se inscrever e criar e mintar a sua arte, como essa plataforma Haribo que eu falei, tá? Mas tem umas também que possuem curadoria. Como é que é isso? Você só pode entrar nela, por exemplo, se você tiver convite, tá? Essa aí, por exemplo, deixa eu ver, é Foundation.app é uma que, tipo, você só pode colocar à venda a sua arte lá se você for convidado por alguém que já está lá no Foundation e já vendeu uma arte. Então, tem um artista lá no Foundation, ele vendeu um NFT, ele ganhou um convite. E esse convite ele vai dar para um outro artista que ele acredita que deveria estar lá também na plataforma. Então, existe essa curadoria entre os próprios artistas. E ele, obviamente, ele só tem um convite, ele vai dar para alguém, um outro artista que ele acredita que vai ter chance de vender, né? Afinal, ele vai estar conectado também com aquela pessoa lá na plataforma. E outra, ele vai colocar quem ele acredita que tem uma arte que realmente deve ser colocada lá na plataforma. Então, existe esse tipo de curadoria. Existe também outras plataformas que você precisa se aplicar. Então, você vai lá, poxa, eu gostaria de colocar a minha arte aqui nessa plataforma. Só que daí, para isso, eles vão pedir que você faça um cadastro, que você diga quem você é, qual é a sua arte, o que você faz, como é que funciona lá. Tem umas até que pedem um vídeo de você se apresentando, para eles verem, porra, legal, esse artista aqui, ele tem condições de estar aqui na nossa plataforma para colocar isso, tá? E, gente, então essas plataformas aí todas que eu tô falando, as que mais estão bombando é Foundation, Overseas, Nifty Gateway, o Haribo, tem até o Super Har. Então tem vários aí. Gente, e qual a diferença dessas gratuitas e dessas que tem curadoria? Olha, se nas gratuitas qualquer um pode entrar, qualquer um pode botar qualquer coisa lá, né? E nas que tem curadoria, em teoria, tem uma arte mais valiosa. Valiosa pra quem, gente? De novo, é não fungível, né? Mas assim, ó, se a gente tem investidores que querem comprar arte ou apreciadores da arte, eles muito provavelmente vão investir mais dinheiro ou procurar em sites que existe uma curadoria, procurar muito mais do que num site, numa plataforma que não tem curadoria alguma. Então, a tendência, pelo que eu estou vendo, realmente é que nesses sites que tem curadoria, está se vendendo realmente coisas muito caras. E nesses sites que são gratuitos e que são abertos, estão vendendo por mais barato, óbvio, né? Justamente por esse negócio da percepção do valor, tá? Outra coisa, como é que funciona essa venda? De verdade é tipo um leilão, tá? A maneira é simples. Você vai lá e coloca quanto que você quer vender. Eu quero dizer que eu fiz um mint da minha arte, eu vou dropar ela. Quando a gente coloca ela dentro de uma plataforma, a gente chama de dropar, tá? Você vai lá, faz seu primeiro drop, coloca o seu drop, bota a sua imagem lá para vender e você diz que eu quero um Ethereum. Um Ethereum hoje, o Ethereum é a criptomoeda que eu falei lá no começo, ela tá valendo hoje, no dia que eu tô gravando esse vídeo, mais ou menos 10 mil reais um Ethereum, tá? Vamos dizer que você coloca a arte lá para vender por um Ethereum, beleza? E daí ela fica lá, até alguém dizer o seguinte, eu pago um Ethereum nisso aqui, paguei.
Daí começa um cronômetro regressivo, dizendo, você tem lá, vamos supor aqui, 15 minutos. 14,59, 14,58. Começa a diminuir o tempo para dar tempo de uma outra pessoa dar um lance. Vamos dizer que outra pessoa diz assim, olha, eu pago 1.2 Ethereum. Pum. E daí assim vai indo até terminar esse cronômetro. Tem alguns casos, inclusive, que o cronômetro reseta. Quando alguém, eu quero 2 Ethereum, mais 15 minutos. Mas vamos lá, funciona como um leilão. O tempo tá acabando e vamos lá, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. E aí, quem é que vai pagar? Paga, não paga, paga, não paga? Sim, eu quero 5 Ethereum. Vendido por 5 Ethereum. Então, o que vale é o cronômetro. E daí, no final, vendeu por 5 Ethereum. 5 Ethereum seriam 50 mil reais. Você vendeu e vai para sua wallet lá, tirando, obviamente, a comissão que a plataforma vai pegar, que eu acho que é 15%, 20%, depende da plataforma, e você vai lucrar essa grana. E depois, cada um que for vendido, você vai poder fazer isso. Inclusive, gente, eu sei que tudo isso aqui que eu tô falando parece uma coisa de outro mundo, e eu pesquisei bastante, tô em grupos, tem vários lugares onde eu tô buscando isso. Eu tive que ouvir muito Clubhouse, onde a galera ficava falando sobre NFT, só que tudo em inglês, né, gente? Eu tive que procurar vários podcasts, mas a grande maioria é em inglês também. Então fui coletando isso. Até tem um grupo no Facebook que chama NFT Brasil, muito legal, eu tô lá, que a galera realmente tá se ajudando e falando várias coisas de como é que funciona. E tem sido de grande ajuda também. Então, se vocês quiserem procurar a comunidade, entra lá, que eu acho que vai ser bem legal para poder saber mais sobre isso. Mas outra coisa que eu quero perguntar para você é o seguinte, E aí, você acha que isso é complicado de fazer? Não é complicado? Querem que eu faça um tutorial de como fazer isso? De repente eu poder me inscrever lá, fazer a parada toda e ver como é que vai ser até o final? Vocês querem que eu faça um vídeo como esse? Um passo a passo de como faz isso? Tipo um tutorial de como fazer isso? Se você quer que eu faça isso, comenta aqui, hashtag NFT_Alencar. Hashtag NFT_Alencar. Comenta aqui nesse post, que daí eu vou fazer um vídeo de eu criando a conta, eu fazendo um mint, eu criando NFT, eu colocando para vender e esperando vender. Não sei se vai vender, né? Mas vamos fazer todo o caminho do que mais ou menos eu tô falando aqui pra ti, tá? Agora eu quero falar uma outra coisa muito importante. E agora, gente, eu vou sair colocando aí um monte de JPEG pra vender em NFT? Olha, de verdade eu não acredito que isso vai funcionar muito não, tá? Porque o que acontece, gente? Eu acho que de verdade que quem tá conseguindo vender essas artes muito bem digitalmente é quem tem um valor agregado nessas artes. Seja por a pessoa ser famosa, ou ela ser popular, ou ela realmente ter um trabalho incrível. Tá? É nisso que eu acredito. Eu acredito que bons artistas podem sim vender muito bem, tá? Nessas plataformas. Agora, pensa comigo, gente. Se alguém tem arte que nunca ninguém gostou, nunca ninguém deu valor, não é porque ele vai colocar isso lá, vai criar um token disso que alguém vai querer comprar, entendeu? Então não é mil maravilhas. Além de que custa dinheiro pra você fazer isso, né? Então tem que só cuidar com isso, porque o que tá acontecendo agora é um grande boom, tá no hype esse negócio, então tem gente, inclusive, comprando um monte de coisa, mas eu acho que, de verdade, é legal pros artistas poderem colocar suas artes, mas tendo em mente que não é um sonho que vou vender milhões de dólares ou milhares de dólares com as artes, com JPEG, com GIF, com nada disso. Tem que ser algo que realmente alguém note valor naquilo pra poder investir nisso. A pessoa também tá comprando, ou porque ela é colecionadora e adoraria ter aquela sua arte, a posse daquela arte, mas de verdade, quem é que tá comprando essas artes? Quem é que tá comprando essas artes? Eu também acho que, na verdade, não são muito outros artistas. Eu acho que muita coisa ainda, como tá nesse boom, nesse hype, como eu falei, é especulação. Então, na minha opinião, um monte de gente deve ser aí investidores de criptomoeda, na verdade, investidores de arte, talvez também, mas esses caras estão comprando isso. Claro, deve ter uma parcela aí também de colecionadores, de fanáticos e de apreciadores que querem sim ter pra si a arte que ele aprecia e tal, né? Mas eu acredito que daqui a um tempo as coisas vão se estabilizar, os valores vão ser mais coerentes com o que é na realidade, mas não deixa de ser uma boa oportunidade. Tem mais uma coisa que eu quero dizer aqui, que é o seguinte, gente, a gente tem que se preocupar com uma outra coisa também, tá? Pontos ruins disso tudo, né? A coisa mais importante pra gente ter em mente é que esse processamento aí de criptomoeda, no blockchain e tudo isso, o que isso tá causando no meio ambiente também, tá? Porque pra você ter uma ideia, gente, eu entrei no site aqui, eCycle.com, eCycle, só o Bitcoin, tá? A transação que o Bitcoin faz já consome mais energia
que toda a Argentina em um ano. E não é só a Argentina, tem mais 150 países que consomem menos energia do que a mineração de criptomoeda. Isso consome energia pra caramba. Por que consome energia, gente? Só pra você entender. Isso são cálculos que são feitos por processamento de computador. Precisa ter uma porrada de computador no mundo todo ligado, renderizando, igual a gente tem render farm, eles têm as farm também de mineração. Então imagina esse computador tudo consumindo energia. Esses computadores todos juntos, minerando ao mesmo tempo, consomem mais do que a Argentina em um ano. É isso mesmo. E pior, todos os dias está aumentando a demanda. Então todos os dias está aumentando em cerca de 450 gigawatts hora, que é mais ou menos o que o Haiti consome num ano inteiro. Tá ligado nisso? De que por hora a demanda aumenta, o tanto que um país, o Haiti, consome num ano inteiro, tá? Então, de verdade, a gente tem que ter cuidado isso, porque eu espero de verdade que a gente consiga aí criar uma maneira mais sustentável de mineração para que a gente não ferre ainda mais com o planeta, né? Para que a gente descubra uma maneira eficiente, porque senão não adianta nada a gente ter um combate imenso aí de cuidar do meio ambiente, de tudo isso, e a mineração, que em teoria é uma coisa super disruptiva e muito legal. Eu acredito que é uma coisa muito legal, descentralização do dinheiro, tudo isso, tal. Mas, por outro lado, pode também causar esses impactos. Então, eu espero que logo se resolva isso, se consiga de verdade achar uma maneira mais ecológica de termos isso, tá bom, gente? Esse foi um vídeo completamente diferente hoje, mas como a minha intenção aqui sim é trazer informação a quem trabalha com imagens 3D, imagens digitais, renderizações e afins, trazer informação, novas maneiras de ganhar grana com isso, eu me senti na obrigação de explicar isso tudo que eu venho aí algumas semanas estudando, pelo menos de forma mais simples aqui. E se você ficou com qualquer dúvida, comenta aqui, além de que eu quero saber se você quer que eu faça um tutorial explicando isso melhor, o passo a passo, hashtag NFT_Alencar, comenta aqui. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like nesse vídeo, beleza? Dale render!